Aqui eu trouxe o quê? Gírias do universo literário. Eu trouxe 33 termos muito utilizados. Será que você conhece todos? Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer com que você se interesse pela leitura, pelos estudos. Então, se você quer isso, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo e ativa o sininho, porque você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Aqui eu trouxe o quê? Gírias do universo literário. Eu trouxe 33 termos muito utilizados. Será que você conhece todos? Quem começa a ler e entra de cabeça aí nesse universo da leitura, começa a se deparar com alguns jargões que muitas vezes tornam-se incompreensíveis para quem é novo nesse universo de leitura. Então eu não vou te deixar boiando, para que você não fique boiando nesses círculos literários. É importante que você conheça algumas das principais gírias e expressões que são utilizadas, certo? Então eu trouxe aqui 33. 33 já vai te ajudar bastante. A gente vai por ordem alfabética. A primeira delas é alta literatura. Quando a gente fala de alta literatura, o nome já é bem sugestivo, já dá pra gente imaginar do que se trata. E até provoca algumas críticas, porque afinal de contas, quem somos nós, terráqueos, para atribuir algum valor a alguma coisa em detrimento de outra? Mas, né, enfim, a expressão alta literatura ela é utilizada quando a literatura em questão é considerada de elevada qualidade, é cultuada pelos críticos literários que são pagos para isso, né? Então os críticos literários de plantão vão lá e qualificam como alta literatura ou não. Autoficção. Aqui a gente já fica conhecendo dois conceitos importantes, porque a autoficção é uma autobiografia, ou seja, é a história do autor enfeitada com elementos ficcionais que não necessariamente ocorreram. Então é o que a gente chama de gênero híbrido. Eles têm elementos ali autobiográficos e situações fictícias na obra, e aí isso torna muito divertido, porque daí a gente pode contar a nossa história a partir de uma outra perspectiva, ou como a gente queria que ela tivesse sido. A gente pode se descrever de uma maneira bem mais legal, por exemplo. A gente pode se descrever de uma maneira mais legal do que o que a gente realmente é, e por aí vai. Bookaholic, você já deve ter ouvido com certeza o termo workaholic, que é usado para designar a pessoa que trabalha muito. E então o bookaholic é aquele que lê muito. Então eu, você, todos nós, nossos amigos que são viciados em livros, que amam livros, só pensam em livros e querem viver para ler livros. Aliás, eu acho que eu vou abrir uma sociedade anônima chamada BA, pra gente tratar desse vício aí, Workaholics Anônimos, né? Parece brincadeira, mas ele pode nos enlouquecer, nos empobrecer, então a gente tem que tomar cuidado com esse vício sim. Book haul é quando a gente faz aquela mostra dos livros novos da estante, sejam eles novos, né, comprados, trocados, ganhados, enfim. E aí todo mundo ama um book haul, né? Ama mostrar ali os livrinhos da estante pra todo mundo. Tem o Booktube, o canal do YouTube que é dedicado exclusivamente a livros, a resenhar livros, a mostrar livros, a fazer book haul, o unboxing que a gente já vai falar. Então aqui você tá no Booktube, e daí o Booktuber é a pessoa que apresenta nesse canal do YouTube dedicado para incentivar a leitura e falar sobre livros. São termos que estão surgindo aí e estão sendo bastante disseminados. Bookshelf Tour, passeio pela estante de livros de alguém. Pode ser um passeio filmado, fotografado. O intuito ali é mostrar num tour mesmo quais são os títulos que a pessoa tem, tudo que ela guarda na estante, não só livros. Inclusive, assim, os vídeos mais acessados são nesse formato de book haul, de bookshelf tour, de unboxing, que são para mostrar vários livros. As pessoas gostam muito desse tipo de conteúdo. 7. Bookstagram, que é igual ao Booktube, mas é no Instagram. Então é um perfil criado para posts sobre livros lidos, resenhas, os desejados, as tags literárias, e aí de tag a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí a gente tem visto que nos últimos anos, em 2020, vários Instagrams literários, que a gente chama de G literário, começaram a surgir para difundir literatura nas redes.
Eu acho que a gente precisa sempre apoiar esses trabalhos, difundir, incentivar esses perfis para que eles continuem crescendo. Então, se você é booktube, bookstagram, pensa nisso e vamos nos apoiar, olhar o outro não como seu concorrente, mas como um parceiro de trabalho, um trabalho lindo e importante que precisa ganhar força, se o seu propósito é construir um país de leitores e um país melhor através disso. Zub, já ouviu essa? É uma pequena descrição feita por outro escritor, num jornal, numa revista, enfim, por fins promocionais. Por exemplo, eu tenho ali o livro Árvore Generosa, que é um livro infantil com o blurb do Miyakoto na contracapa. Isso dá mais credibilidade ao livro, por quê? Porque o Miyakoto ele tá falando bem ali do livro, então você fica com vontade de comprar aquele livro porque um autor renomado tá falando dele ali na contracapa. 9. Calhamaço. É aquele livro volumoso, com grande número de páginas, a gente não determina a quantidade de páginas, é grossão e é um montão de leitura para ler. Não tem uma quantidade mínima de páginas, é um livro grossão, a gente chama de calhamaço. Click Lit é o gênero da ficção voltado às mulheres que trata sobre questões femininas, então geralmente são esses romances leves que mostram mulheres modernas, cultas, independentes. Cliffhanger, à beira do penhasco, que seria a tradução em português. É uma expressão que a gente usa para aqueles momentos em que a gente chega num ponto de grande revelação da história, um ponto de êxtase, quando te dá aquele friozinho na barriga, sabe? Aquele nó na garganta, aquela ansiedade de saber o que vai acontecer. Geralmente, em final de capítulo de série, a gente tem esse recurso para que a gente maratone aquela série e continue assistindo. Então, na leitura, esse recurso também é usado. Final de capítulo, e aí tem aquele friozinho na barriga, aquela curiosidade que o autor te coloca ali para você continuar lendo. Crossover é o encontro de duas ou mais histórias, personagens, mundos no mesmo livro. Então, imagina que você está lendo a história da Chapeuzinho Vermelho e surge a fada madrinha lá da Cinderela para salvar a Chapeuzinho Vermelho ao invés do caçador. Isso seria um crossover, porque a gente tem duas personagens de duas histórias. Nos filmes da Marvel tem bastante crossover, porque um herói aparece no outro filme e assim por diante. Crush literário. Crush é aquela pessoa por quem a gente tem uma queda, um amorzinho platônico, mas ela é uma personagem apaixonante. Olha aqui meu crush. Esse é meu crush. Vem aqui meu crush. É meu crush. Então a gente queria que ele saísse das páginas dos livros e viesse morar aqui com a gente na nossa casa. Eu não tenho um crush literário, mas eu tenho um crush que é da série This Is Us, é o Jack. Queria que ele viesse morar aqui. Que o meu marido não me ouça, mas eu acho que ele não vai chegar até aqui no vídeo, né? E-book é o livro em formato digital para ser lido em computador, tablet ou celular. Então não é o livro físico, é o livro em e-book, livro digital. Fanfic, a abreviação do inglês fanfiction, é a ficção e história escrita por um fã. Então acontece quando um fã de um livro gosta tanto da história que ele decide, por conta própria e sem fins lucrativos, dar continuidade àquela história, criar novas situações para aquela história, aquele universo, enfim. Goodreads é uma rede internacional. É uma rede social que tem como assunto principal o meio literário, livros, autores, editoras. Cada leitor tem seu espaço para opinar e trocar informações entre si, e a gente precisa fazer um perfil no Goodreads, que eu só tenho do Scooby, e do Scooby eu vou falar daqui a pouco. Hardcover, edições de luxo, que são capaduras lindas, com letras lindas e um preço lindo também, caríssimo. E ele vem geralmente com a jacket, que é o próximo termo, que é aquela capa externa removível dos livros, com uma jaquetinha. Plot é o enredo, todos os eventos de uma história. Então tudo que acontece numa história é o plot. E tem o plot twist, a grande reviravolta da história. Esse é um recurso que faz uma história totalmente clichê ficar muito, muito, muito legal e virar um best-seller, por exemplo. Porque a gente tende a ver um determinado final em histórias clichês, e aí se o autor coloca lá uma reviravolta, que a gente chama plot twist, eles pegam a gente de surpresa e a gente fica gostando muito da história. Pocket são os livros de bolso. Esses livros têm tamanho reduzido, mas o seu conteúdo não é alterado, ele só é menorzinho. Quote é uma citação. É compartilhar ali uma frase do livro, escolher um pedaço da história para colocar ali no seu story, para adicionar na sua resenha. Ressaca literária
é o terror dos leitores. Acontece quando a gente não consegue iniciar a leitura de um novo livro porque a gente terminou uma história, os seus personagens, né, os personagens da história anterior, não saem da sua cabeça, a história não sai da sua cabeça, ou mesmo porque você teve um período de excesso de leitura que pode gerar um cansaço mental e causar a temida ressaca literária. Eu tenho várias ressacas literárias. 24. Sentada. Então sentada é o ato de sentar para ler em um determinado momento e aí você lê numa sentada. Quando alguém diz que vai ler determinado livro em uma sentada, é porque ele vai sentar, ler o livro até o final e levantar e acabou, entendeu? Acabou o livro. Então, numa sentada. Sicklit, que é o inglês sick, doença, né? São histórias focadas em personagens com doenças, geralmente terminais, depressão, tendências suicidas. Scoob, que é a rede social ali que tem a ver com Goodreads, mas ela é do Brasil, então a gente vai ter ali livros, autores, editoras. A gente tem um app que a gente pode colocar os nosso TBR, que eu já vou falar o que é, os nossos desejados, nossas leituras desejadas, o que a gente está lendo, montar uma estante virtual, tirar fotos, compartilhar nossas leituras com outras pessoas. É a rede social dos leitores. Spoiler é o termo usado para dizer que nós vamos estragar um ponto da história. São informações que revelam pontos importantes de um determinado enredo, que vem desse verbo spoil, estragar. Então, informação que estraga a surpresa do livro, a revelação do livro. Eu tenho uma irmã que ela é ótima em dar spoiler. Então, você não pode perguntar nada pra ela, fazer aquela pergunta retórica: nossa, será que ele vai morrer? Ela vai e diz: sim, vai morrer. Então, não pergunte. Spin-off é um livro cuja história ou personagem deriva de um outro livro já existente. Então são personagens que saem de uma história e vão para outra história e criam um novo enredo. Sprint é o termo que condensa ali um período de leitura. Então é um momento de leitura em que você está focado. Sprint de leitura é um momento de leitura determinado que você pode decidir quanto tempo vai ser. Geralmente é um tempo curto, entre 15 minutos e 1 hora, mas hoje tem surgido sprint de leitura nos canais de Booktube bem longos, até maratonas literárias aí de 24 horas, sprints de leitura bem compridos. Tag literária. A tag literária, ela contém perguntas dos livros que você leu. Então você vai colocar, por exemplo, a gente tem a tag literária aqui do Tag Chocolate. Na tag Chocolate a gente tem a lista dos chocolates e aí a gente tem os livros que lembram aquele determinado chocolate. Chocolate branco, chocolate preto, chocolate meio amargo, enfim. TBR, to be read. E é red mesmo, que me disseram que é igual diz cor vermelha. Quando a gente monta uma TBR, é pra que a gente tenha ali uma lista daquilo que a gente pretende ler. Ele tá te mostrando a janelinha dele. Então, você estabelece uma meta de leitura através dessa TBR. Unboxing é o termo em inglês que se refere ao ato de desembalar novos produtos. Então, no universo literário, é o termo que a gente usa para dizer que a gente vai abrir as caixinhas, os pacotinhos dos livros que nós compramos, ganhamos, recebemos, enfim. Então, geralmente são os vídeos bem assistidos. E são os vídeos que mais dão visualização nos booktubes. Então, fica a dica aí, hein? Por que dá mais visualização? Não sei. Me conta aqui, coloca aqui nos comentários por que você acha que unboxing é o tipo de vídeo que dá mais visualização no YouTube. Wishlist. Tá terminando, é o último! Uau! Meu filho tá com fome e não temos laranjas. Wishlist, a lista de desejos. São os livros que nós queremos comprar, ou pode ser, ou que não foram traduzidos, né? Então faz a gente ali fazer uma lista, gastar o nosso dinheirinho todo, porque a gente tem uma wishlist enorme. Mas se você quiser acessar minha wishlist, eu deixo pra você me presentear também. Gente, comenta aqui se você tem algum termo que você não conhecia e se tem algum que você conhece e eu não citei. E aí você me diz quais são esses termos que eu não citei, que aí a gente pode fazer um outro vídeo com mais 33 novos termos. Então, grande beijo e até a próxima, que eu vou dar café da tarde pro meu filho. Tchau!